Um dos aspectos mais presentes no sino-orientalismo é aquela ideia de ordem e imutabilidade, isso é, a ideia de que a China tem uma cultura mais lenta, ordenada e estável do que qualquer cultura ocidental. Essa noção de mutabilidade pode parecer positiva em certos casos, mas ela também esconde um argumento negativo, o de que a China, ao longo da sua história, não foi capaz de acompanhar o dinâmico progresso euro-ocidental. E de fato, a história da China é marcada por uma consistência estrutural que é pouco vista no Ocidente, mas isso não significa também que o seu desenvolvimento não seja dinâmico. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai começar a conversar sobre consistência e dinamismo na história da China a partir da sua formação imperial até a ascensão de sua dinastia mais famosa, os Han. Os primeiros registros de assentamentos humanos na China datam de muitos milênios atrás. A gente tem registros de culturas se formando há 20 mil anos atrás, mas a arqueologia mostra que a partir do 9º milênio antes da Era Comum, que culturas vão surgindo consistentemente nas principais áreas fluviais do que hoje é a China, em especial na bacia do Rio Amarelo, na bacia do Rio Yangtze e na bacia do Rio Liao. Durante muito tempo, somente as culturas do Rio Amarelo foram levadas em consideração. Isso fez surgir uma teoria de que a civilização chinesa, como um todo, surgiu no Rio Amarelo. Contudo, no final dos anos 1970, o arqueólogo Su Bingqi propôs a teoria dos sistemas regionais e tipos culturais, mostrando que as estruturas da China imperial foram compostas por diferentes culturas ao longo de vários espaços. Essas estruturas, de uma cultura tipicamente chinesa e propriamente unificada, datam do 3º milênio antes da Era Comum. Entre o 3º e o 2º milênio antes da Era Comum, a China passa por um período conhecido como Wangguo, ou os 10 mil países, que é quando centenas de comunidades vão se estratificando até formarem um complexo sistema social. Dessas comunidades, provavelmente surgem as 3 primeiras dinastias que são registradas pela historiografia chinesa: a Xia, a Shang e a Zhou. Esse período das 3 dinastias vai de 2000 até 256 antes da Era Comum. E nesse meio tempo, a escrita chinesa é inventada no formato de oráculos de osso e os primeiros registros documentais escritos começam a surgir. É nesse período também que uma série de elementos do pensamento oficial chinês vão se definindo. A época das 3 dinastias é, então, um período formativo para a historiografia posterior da China. O período Zhou, contudo, ele é especialmente importante. Ele vai de 1046 até 256 antes da Era Comum e é tradicionalmente dividido em Zhou Ocidental e Zhou Oriental. É a partir do período Zhou que surge, por exemplo, o conceito de Tianmin, o mandato celeste que legitima o poder do governante. E é nessa época também que são escritos os Wu Qin, os 5 clássicos da literatura chinesa antiga. Eles são Shu Qin, o livro de poesias, o Shu Qin, o livro de documentos políticos, o Li Qin, o livro dos ritos, o I Qin, o livro das mutações, e o Chuanzhou, uma crônica que é conhecida como Primavera e Outono. Esse nome, Primavera e Outono, ele designa também o nome que a historiografia dá para o primeiro dos 2 períodos da dinastia Zhou Oriental, que é dividido então em Primavera e Outono e Estados Combatentes. Um período que inclusive sucede a dinastia Zhou Oriental e precede a efetiva formação do Império Chinês. Essas divisões no interior do período dinástico, elas representam mudanças, conflitos, instabilidades políticas e sociais. Aqui então, a gente tem um exemplo de como a história da China pode apresentar um balanço entre linearidade estrutural, mas também intensa dinâmica de transformação. É curioso que no meio da dinâmica e do conflito dos períodos Primavera e Outono e Estados Combatentes, a literatura, as artes e a filosofia tenham florescido tanto na China. Costuma-se atribuir justamente a esse período algumas das obras mais importantes do pensamento chinês, como o Tao Te Ching, o livro do Caminho da Virtude, que é atribuído a Lao Tzu, e Luan Yu,
ou os Analectos, que são uma coleção de ditados e aforismas atribuídos a Confúcio, amplamente conhecido como Confúcio. Todos esses elementos que a gente viu até agora, eles fazem parte da China pré-imperial. Então, para recapitular, a China pré-imperial é formada historicamente por 3 dinastias, Xia, Shang e Zhou. A dinastia Zhou se divide em Zhou Ocidental e Zhou Oriental. E a Zhou Oriental, por sua vez, se divide entre primavera e outono e estados combatentes. Nesse período se formam a escrita, a historiografia, pensamentos, artes, religiões, filosofias e teorias políticas que são fundamentais para a gente entender posteriormente a China imperial. Entre essas formações todas, a gente pode destacar o mandato celeste, os 5 clássicos e as raízes do taoísmo e do confucionismo. E aí, no meio dos estados combatentes, esse último período da China pré-imperial, um pequeno estado que já existia desde o século IX antes da Era Comum, saiu vitorioso desse combate, os Qin. A consequência da vitória dos Qin sobre os outros estados combatentes foi justamente a transformação política que terminou criando o Império Chinês em 221 antes da Era Comum. E essa data, ela é considerada pela historiografia como a data mais importante da história da China. É provável, inclusive, que o termo China derive justamente do nome dessa dinastia, Qin. O líder da dinastia Qin, durante a unificação dos estados combatentes, era Yin Zhong. Logo após a unificação, ele troca o tradicional título dos governantes chineses, Wan, para Huanzi, que pode ser traduzido como imperador. E ele também muda o seu próprio nome para Qin Shi Huang, que significa primeiro imperador de Qin. O imperador de Qin fez várias reformas administrativas nessa nova China, como por exemplo a divisão provincial, a delegação de comando para oficiais civis e militares e não mais para nobres e príncipes, a criação de uma cidade de corte para abrigar e vigiar justamente esses mesmos nobres e príncipes, a unificação das formas de escrita e várias outras reformas legais e econômicas. O experimento imperial dos Qin não durou muito, porque a dinastia perdeu o poder depois de 15 anos em 206 antes da Era Comum. A China entra aí em um breve período de conflito militar novamente, e em 202 antes da Era Comum, um líder rebelde de origem camponesa chamado Liu Ban é coroado imperador. E a partir dali, ele funda a dinastia Han, que provavelmente é a dinastia mais famosa e talvez a mais importante da China. O período Han durou pouco mais de 400 anos e ele também é dividido em 2, Han Ocidental e Han Oriental, com um breve intervalo em que um oficial chamado Wang Man usurpou o trono por pouco mais de 20 anos. Todo esse período foi baseado nas inovações administrativas dos Qin, o que fortaleceu de maneira muito fundamental o sistema imperial chinês. E por isso, é possível dizer que os Han foram os grandes responsáveis por naturalizar a ideia, que sobreviveu por mais de 2000 anos, de que a China e império eram sinônimos. O crescimento econômico, o desenvolvimento de tecnologias e o florescimento das artes certamente também ajudaram a sedimentar essa perspectiva. Em termos de transformações, algumas das mais importantes ocorreram durante o Han Ocidental, especificamente durante o governo de Wu Jihan, que foi de 141 a 87 antes da Era Comum. O imperador Wu Jihan patrocinou 2 intelectuais que são muito importantes para que a gente entenda a China pré-moderna, Dong Zhongshu e Sima Chen. Dong Zhongshu foi um filósofo confucionista que convenceu Wu Jihan a tornar o confucionismo uma espécie de doutrina religiosa e filosófica oficial. Isso trouxe um novo cerimonial de corte, novas posturas éticas e metafísicas e deu uma nova roupagem para a tradição do passado. Esse, entre aspas, confucionismo imperial se tornaria uma base muito importante de burocracia, comportamento e legitimação política. Já Sima Chen é o pai, efetivamente, da historiografia chinesa. Ele escreveu o Tai Shi Gong Shu, mais conhecido como Xu Qi,
ou Os Registros do Grande Historiador, que é uma obra de história universal, isso é, conta a história do mundo conhecido pelos chineses desde a sua fundação até o seu próprio período. A importância desses registros é que eles estabelecem um padrão tanto para o pensamento histórico quanto para a escrita da história, e a sua valorização de personagens éticos, bons exemplos e estruturas do passado cria, de certa maneira, a imagem que a historiografia tem da China pré-moderna hoje, uma sucessão mais ou menos ordenada de dinastias que governam sob o mandato celeste. Em outras palavras, Sima Qian cria a imagem da China. Wu Jihan também foi responsável pela primeira grande expansão da China para o oeste e pela formação de uma rede de contatos que hoje a gente chama de Rota da Seda. Primeiro, ele enviou o diplomata Sun Qian para explorar as regiões da Ásia Central. Esse viajante conheceu os Báctrios, os indianos, os partos, os sogdianos e os seleucidas, e acabou abrindo rotas de comércio e troca cultural que seriam marcantes para a história da Ásia como um todo. Provavelmente é através dessas rotas que mais tarde o budismo chegaria à China. Depois disso, Wu Jihan conseguiu derrotar os Xiongnu, uma confederação de nômades que rivalizava o poder dos Han nas regiões do norte. Em outras palavras, Wu Jihan foi o imperador que arquitetou a China imperial nos moldes que a gente conhece. Um estado confucionista de autoeficiência administrativa, preocupado com os registros históricos e com a recuperação e manutenção do passado, mas também voltado para o futuro e preocupado com a abertura de rotas comerciais, com os contatos e com a expansão. A partir daí, a China se torna uma força regional e influencia os territórios que hoje a gente conhece como Japão, Coreia e Vietnã. A partir dessas reformas e inovações, a gente consegue ver como o período Han marcou a história da China. É a partir desse período que a identidade histórica chinesa é formada, e é importante que a gente note como a ideologia e o pensamento Han afetam, inclusive, a perspectiva historiográfica que a gente tem sobre a China. Um império estável, milenar, marcado pela cerimônia e pelo apreço político às dinastias. Vários conceitos que a gente aplica à China, inclusive, são fruto desse período. A noção de etnicidade chinesa é construída nesse período e por isso que a gente chama ela de Han, e até mesmo os caracteres da escrita chinesa são chamados de caracteres Han. É no período Han também que conceitos políticos chineses vão se espalhar pela Ásia, como por exemplo o antigo título de Tianzi, ou Filho Celeste, que passa a ser um título imperial, Tianxia, o Império Celestial, que designa o mundo, e Tianmin, o mandato celeste, que legitima o poder do governante. O que a gente pode ver até aqui, então, é que a história da China antes da Era Comum é marcada por um constante avanço social, cultural e político. E ao longo de mais de 2000 anos, ela passa por muitas transformações estruturais e experimentos civilizacionais que desembocam na formação do império e também em ideias, crenças e costumes que têm uma vida muito longa. Longe de ser uma civilização estática que sempre se manteve apegada à tradição, a China é, na verdade, um balão de ensaio dinâmico que olha para o passado como exemplo ideal, não como uma prisão. Inclusive, até mesmo esse apego à tradição, que é tão caro ao sino-orientalismo, ele pode ser localizado historicamente e visto como um produto da cultura Han. Então, para que a gente possa lidar com as armadilhas do sino-orientalismo, a gente precisa entender que a cultura chinesa imperial, em especial do período Han, olha para a história e para o passado não só como uma forma de legitimação, mas também como o campo onde ideias políticas e sociais foram testadas. Essa perspectiva, que se aproxima de um aprendizado, é fomentada pelo confucionismo e pelas cerimônias de corte, mas certamente não faz com que a história da China seja lenta. E além do mais, essa relação com o passado e com a tradição não é um dado natural e essencial da civilização chinesa, mas faz parte de um desenvolvimento histórico específico. Por isso, prestar atenção ao período Han é tão importante. Essa discussão foi baseada na narrativa dinástica da China antes da Era Comum, isso é, nos períodos Xia, Shang, Zhou, Qin e Han, e as suas subdivisões, Primavera e Outono, Estados Combatentes e Han Ocidental.
Alguns dos conceitos para a gente entender essa narrativa são mandato celeste e confucionismo. E alguns personagens-chave dessa narrativa são Qin Shi Huang, Liu Bang, Wu Jihan, Dong Zhongshu e Sima Chen. A bibliografia usada para elaborar essa discussão está aí na tela e, como sempre, ela pode ser acessada no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!